Há 69 anos que eu moro aqui no Saco de Limoeiros. Olha, eu acho que é um bairro muito bom de se morar, um bairro tranquilo, um bairro calmo, né? O bairro sempre foi um bairro pacato, um bairro que um vizinho se tornava amicíssimo do outro. Ele tem o mundo todo fechado, os vizinhos tinham amizade, um frequentava a casa do outro tranquilamente, muita paz. Bairro que dificilmente, a minha rua aqui, são os mesmos moradores desde a época que eu nasci praticamente. Essa rua aqui era do meu pai, o pai tinha 11 casas alugadas na época. Vendeu para os próprios moradores que moravam aí quando eu era guri e ficaram aí até hoje. Ainda temos a felicidade de passarmos pelas nossas ruas, encontrarmos o pessoal da velha guarda, o pessoal que foi criado conosco. Saco dos Montes viveu antes da década de 70 fatos históricos importantíssimos, né? Como vários jogadores foram revelados para o profissional. Isso vê a pujança que era o futebol na época aqui no Saco dos Montes. E outra coisa que eu destaco também, que eu me lembro muito, era o campo do Ipiranga, né? No campo do Ipiranga a gente viu ali grandes festivais, era Mariano, era o Avante, o Caiçara. Vivia lotado. A comunidade realmente prestigiava a lotação e era cobrado ingresso, inclusive, e a comunidade participava, né, campeonatos, enfim. O pessoal vendia banana recheada ali, aí uns diziam que a banana recheada, o menino que vendia primeiro lambia o açúcar para depois vender a banana. Mas era assim, muita coisa boa do passado, a gente via. Saco dos Montes realmente viveu momentos históricos de vir clubes até do Rio vir jogar aqui no campo do Ipiranga. Na década de 50 e de 60 até a década de 70, o Saco dos Montes ele vivia uma situação de futebol intensa, envolvendo inúmeros clubes da comunidade. Ipiranga, Fernando Rolino, Avante, Caiçara, Ferroviário, Mariano. Todos esses clubes eram do bairro. Então nós temos duas situações. Antes da década de 70, com esses clubes com atividade intensa no bairro, na questão do futebol. E depois, basta dizer que depois que o campo do Ipiranga ele foi extinto para dar lugar a um conjunto habitacional, o futebol aqui do bairro realmente caiu muito. E a realidade de hoje é outra. Hoje nós só temos realmente aqui no bairro, o Ajax, por exemplo, que foi criado na década de 70, né, ele teve também o seu apogeu, né, e hoje realmente ele tem a sua sede social e tem apenas os jogos de sênior, né, de veterano, como eles fazem, né? E daí temos ainda o próprio Fernando Rolino, que participa tanto do sênior como também participa das categorias de base, como também o próprio Cairesse, que também participa de atividades apenas na categoria sênior. Nasci nesse bairro, né, me criei nesse bairro fiz grandes amigos que tenho até hoje, né? Participei de muitas coisas boas aqui nesse bairro, como joguei no Ipiranga, Limoense, curti muito Limoense, estudei no Colégio Getúlio Vargas, fiz grandes amigos, toquei no Batuqueiro de Limão. Olha, história engraçada tem várias, né? Até porque, segundo as estatísticas, o nosso bairro ele é o bairro que mais tem maluco por metro quadrado, né? Contar uma história engraçada, vou contar a história do Colégio Getúlio Vargas. Aqui, inclusive, onde eu estou sentado, o Muro do Alcino, o famoso Muro do Alcino, era o nosso escritório, né?
Tinha dia que nesse muro aqui não cabia mais, não tinha mais espaço. Tinha que reservar com antecedência uma vaga aqui no muro. Estudávamos no Getúlio Vargas. E a gente estudou desde a primeira série, né? E fomos tocando o barco até a 8ª série. Alguns reprovavam, os outros passavam, e assim no final a gente se encontrou tudo na 8ª série. E nessa 8ª série reprovou todo mundo. E aí nessa época tinha a dona Valmira, né? A tão temida dona Valmira, que tomava conta desse colégio sozinha. Como eu vinha dizendo, a gente reprovou na 8ª série. E aí a dona Valmira pensou, meu Deus, o que é que eu vou fazer com essas pestes? Como é que nós vamos colocar esses caras na 8ª série novamente, sendo que vai vir aluno novo, aqueles que passaram na 7ª série, foram para a 8ª e iam encontrar com a gente. E nós íamos estragar a gurizada toda, né? Aí foi onde eles inventaram a 9ª série, fizeram só por causa de nós. Hoje é obrigado a fazer a 9ª, mas naquela época a gente já fez a 9ª porque não tinha outro jeito. Como é que ia misturar a cacalhada com a gurizada boa, né? Nós podemos destacar também coisas boas do Sacos Limões, eram as grandes festas que tinha aqui na igreja, né? Festas, aquelas festas com fogos, festas com barraquinhas, que hoje não se faz mais. Tinha boi de mamão, que a gente brincava aí, fazia aquele boi de mamão, brincava. Época de São João, a gente fazia fogueira aqui, soltava balão, começava a empinar fogueira, cana. E era tradição, né? Algo gozado que eu me lembro da barraquinha, que eu tenho um primo, Almir Costa, que ele sempre fazia a locução da barraquinha. Então ele usava muito essa brincadeira. Atenção, pessoal, perdeu-se uma senhora, uma velhinha com guarda-chuva. Quem achar, a favor, entregar o guarda-chuva e ficar com a velhinha, ele sempre falava isso. A gente se lembra muito, né, do Limoense, né, que teve, a gente participou da diretoria, né? Eu me lembro muito bem dos bailes de debutantes que tinham, né? Eu com 2 meninas, né, uma de cada lado debutando. Então era muito bom o pessoal. Nós tínhamos a boate do Limoense, né? Para a juventude, que era muito bom. Fui vice-presidente do Ipiranga de 1976 a 78 e com a ideia e o auxílio do Ricardo Medeiros, me trouxe para o Ipiranga a Noite do Terror, 77 e 78. Nós fizemos o carnaval no Ipiranga, temos o enterro da tristeza e o baile, né, da Noite do Terror, feito na abertura do Carnaval de Florianópolis, às quinta-feira, de quinta para sexta, e que realmente lotava o Ipiranga. É tudo decorado sobre o esquema de terror, mas na verdade a alegria era contagiante. E ainda com respeito aos 2 clubes, no Carnaval, quinta-feira, terça para quarta, né, as duas orquestras saíram fora do clube e davam a volta à praça para se encontrar na praça. Assim como o Clube 12 de Agosto e o Lira faziam no centro, ele saiu da sede dos 2 clubes e se encontravam em frente à Catedral. Aqui, depois que passou a existir, que o Ipiranga era um clube só de futebol, só esportivo, e depois que fez a sede, que passou a ter atividade também social. Então passou a ser também uma tradição no Carnaval. No último dia do Carnaval, as duas bandas saíram na rua e davam uma volta à Praça Abdão Batista e aí os foliões se encontravam. Em função da gente ter saído dali da Eletro da Elase, né? Então a gente procurou um bairro próximo que abraçou a escola. A gente veio para o Ipiranga em 89. Que a gente até antes não tinha quadra aqui, nós chegamos a fazer um ensaio aqui, que é uma história bem pitoresca, né? Que o Antônio Matos era o diretor de carnaval, na gestão da Dani Iraci, e foram parar tudo na delegacia, no primeiro ensaio na quadra do Caeira, aqui na quadra de esporte do Caeira, né? Que não era nem fechada. E a gente está aqui no bairro, aí foi bem acolhido, depois de 89. 90, aí depois veio os títulos, quando a Dona Iraci assumiu a escola, a comunidade abraçou, tanto dos Sacos Limões quanto do Caeira, e estamos aqui até hoje. Tenho assim, na minha lembrança, quando a Consulado fez o acordo com a Moca, de levantar as paredes e colocar o telhado, a quadra era alambrada,
só tinha quadra em si mesmo, não tinha cobertura e não tinha parede. E na época que a Consulado chegou com uns tijolos para levantar a parede, a gente brincava de skate na quadra e tal, era uma galera. E isso trouxe bastante coisa boa, assim, sabe? Foi uma época bem legal para a juventude aqui da nossa comunidade. Essa quadra do Caeira, antes de ser quadra do Consulado, né? Joguei bola aqui muitas vezes. Em 1988 eu tive a felicidade de ser convidado por um amigo meu, o Daniel, né? Que fazia adereços no Consulado do Samba. O Consulado tinha recém-vindo para o Sacos de Limões, estava sediado no Ipiranga, e me convidou para desfilar na escola. E para mim foi uma felicidade que, na época eu vim eu e minha esposa, na época namorada, a Débora, e dali em 1988 desfilamos, repetimos nos anos seguintes, e enfim, é uma história, um lindo caso de amor, né? Eu sou filho do Saco dos Limões, né? Então eu me identifico com o bairro, nunca tive experiência de morar em outra localidade, sempre vivi aqui na mesma rua, na mesma casa, com a mesma vizinhança até hoje. Ainda hoje nós temos, a maioria dos moradores são nativos, a gente sai pela rua, conhece todo mundo, fala com todo mundo. Aqui é o meu lugar, porque, primeiro, onde eu nasci. Segundo, criado juntamente com a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes. E essa relação, ela é indescritível, porque carinho, o amor, a paternidade, eu chego até a me emocionar, porque a gente percebe nas ruas desejo de as pessoas sempre, os nossos amigos, poxa Marcos, você é um cara felizardo, porque você está ainda nascendo, está ainda vivendo no bairro onde você nasceu. E os meus amigos sempre dizem, a primeira oportunidade que tivermos de voltar para o nosso bairro, nós voltaremos. Aqui é o meu lugar. Então aqui é o meu lugar porque eu me sinto bem aqui. Consigo praticamente sair do bairro para ir para outro lugar. Quando eu saio, eu tenho que retornar logo em função da saudade que eu tenho do bairro, da nossa gente, aquelas pessoas que moram aqui. Hoje em dia, morar no bairro do Saco dos Limões é privilégio. Bom, aqui é o meu lugar porque aqui no Saco dos Limões eu digo que ele é um bairro mágico. É um bairro que, da mesma forma que, como alguns dizem, né, nunca vi tanto louco, mas tem muita gente boa, tem muita gente bacana, tem grandes artistas aqui dentro, né, que saíram desse bairro, grandes jogadores de futebol. É um bairro em que as pessoas ainda se conhecem, né? A referência ao sobrenome, então é o Márcio da Natalina, é o Márcio do Renato. E isso são coisas que eu já saí daqui, já fui morar em outras cidades maiores inclusive, e quando eu retornei eu digo, não, realmente não tem jeito, aqui é o meu lugar. Aqui literalmente é o meu lugar. Eu moro praticamente no lado da quadra, eu estou na quadra, eu passo pela quadra, o Caeira é meu bairro, Sacos de Limões, meus amigos, minha família, meu amor que vive comigo hoje, minha companheira, todo mundo é daqui, então aqui é o meu lugar. Particularmente eu quero continuar morando no Sacos de Limões até o fim da minha vida. Tinha que fazer um cemitério aqui, porque eu sei que quando eu morrer eu vou ter que me mudar para o Itacurubi, né? Para mim, o Saco dos Limões é o meu bairro, aqui é o meu lugar. Eu nasci aqui aprendi a bater uma bolinha, eu aprendi a trabalhar, eu vivi uma vida comercial de 42 anos, constituí uma nova família com o meu casamento. Tendo 2 filhos e ainda continuo morando e eu pelo menos não gostaria de sair do bairro. Aqui é o meu lugar. Olha, não existe lugar melhor do que, né, a nossa terra, é o meu Saco de Limões. E aqui é o meu lugar.
Então, o Consulado em 2017 vai fazer um resgate da sua própria história. Vai comemorar os seus 40 anos, mostrando o lugar aonde que ela tem sede. Então é um momento muito importante que vai ser o retorno da escola ao grupo especial, ao lugar que ela não deveria ter saído, que é esse duplo sentido do nosso título, do nosso enredo, que aqui é o meu lugar. Nós vamos mostrar que aqui, no Saco dos Limões, é o lugar da escola e também que o grupo especial é o lugar onde ela não deveria ter saído. Então nós vamos falar, homenagear personalidades e fatos que aconteceram aqui no bairro, de uma forma lúdica, porque o Carnaval nos permite isso, viajar em cima de uma história real e fazer uma ilusão para contar o progresso do bairro, que é a Casa da Escola. E eu conto com você para fazer parte dessa grande festa que vai começar agora, um consulado, nesse enredo do Carnaval 2017. Meu querido, aqui é o meu lugar.